Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 823 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Eu conto com você que está nos ouvindo a nos ajudar a permanecer no top 50 do Spotify entre os podcasts mais relevantes do meio educacional. E como você pode nos ajudar? Nos trazendo relevância e engajamento. Então você pode, por exemplo, dar 5 estrelas para o nosso podcast, você pode comentar, você pode curtir, compartilhar com aqueles amigos, postar na sua rede social que está nos ouvindo, enviar naquele grupo de WhatsApp que está cheio de concurseiro, enfim. Tudo que você fizer que nos trouxer engajamento positivo vai ser muito bem-vindo e eu agradeço demais. E por que isso é importante? Porque assim o nosso projeto é levado a mais lugares e com certeza nos anima muito a prosseguir. Último convite, nos segue no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado de hoje é um tema repetitivo, tema 1193 do STJ, diz respeito à Lei 12.514 de 2021, e a tese ficou da seguinte forma: o arquivamento das execuções fiscais, cujo valor seja inferior ao novo piso fixado no caput do artigo 8º da Lei 12.510 de 2011, previsto no parágrafo 2º do artigo referido, acrescentado pela Lei 14.195 de 2021, o qual constitui norma de natureza processual que deve ser aplicada de imediato, alcança os executivos fiscais em curso, ressalvados os casos em que concretizada a penhora. Vamos entender aqui a controvérsia. A Lei 12.514 traz um valor mínimo para que seja proposta a execução fiscal naquelas situações referentes a valores devidos a conselhos profissionais. Então, nós pensamos aqui naquela contribuição que os associados desses conselhos profissionais precisam pagar. Ok? Ok. Esse valor foi aumentado pela Lei 14.195 de 2021. O que isso significa? Significa que antes era um valor que era 4 vezes o índice que estava lá estabelecido e agora é 5 vezes. Ou seja, existia eventualmente alguma execução que estava tramitando que era de um valor maior que 4 e menor que 5 vezes o valor constante lá no artigo 6º, inciso 1. Que valor é esse? Gente, só para vocês terem uma noção aqui mais clara, né? O valor hoje seria R$ 2.500. Então, basicamente é assim, não é possível executar aquele valor que é inferior a R$ 2.500. E por que isso, professor? Por que se coloca aí esse piso para a propositura da execução? Em razão do grande número de execuções fiscais que eram ajuizadas pelos conselhos profissionais. Então, isso acabava trazendo ali uma judicialização muito ampla, o que acabava trazendo mais custos do que efetivamente retorno. Então, não faz muito sentido, né, de fato, propor execuções fiscais de valores muito baixos. E aí, gente, foi inserido o parágrafo 2º ao artigo 8º, que diz o quê? Os executivos fiscais de valor inferior ao previsto no caput desse artigo serão arquivados, sem baixa na distribuição das execuções fiscais, sem prejuízo do disposto no artigo 40 da Lei 6830 de 1980. Resumindo, foi proposta uma ação de um valor inferior a esse novo que está previsto pela Lei 14.195, que é 5 vezes o valor constante no artigo 6º, inciso 1. O valor constante lá é R$ 500, então 5 vezes 500, 2.500. Existe uma execução tramitando em um valor inferior a R$ 2.500. O que faz? Você realiza o arquivamento sem baixa na distribuição dessa execução fiscal.
Mas aí veio a controvérsia. Qual é a controvérsia? Como é que isso daqui vai se operacionalizar? Isso aqui vai se aplicar de imediato aos processos em curso? Gente, na verdade mesmo, né, eu nem consigo entender muito qual é a dúvida, porque está tão claro que isso aqui foi feito para se aplicar aos processos em curso. Eu acho que está desenhado, né, que foi feito para se aplicar aos processos em curso, porque diz, se tem um processo em curso com valor inferior a 2.500, é realizado o arquivamento sem baixa na distribuição. Mas o que se decidiu? Né? Se decidiu isso, que era o óbvio, e a fundamentação aqui é uma lei de natureza processual, então tem aplicabilidade imediata aos processos em curso. Temos que ter em mente sempre que o artigo 14 do CPC adota o sistema do isolamento dos atos processuais. O que isso significa? Significa que a lei nova ela se aplica ao processo em curso, respeitado tudo aquilo que já foi aplicado na vigência da lei anterior. Então, é por isso que são atos processuais isolados. Então, já pratiquei aqui atos processuais, ok, veio a lei nova, isso aqui está isolado, e aquilo que vai dali para frente eu aplico a nova lei processual. Tudo certinho, ok? E até por conta disso, desse sistema de isolamento dos atos processuais, é que a tese repetitiva que foi fixada faz apenas uma ressalva. Ela diz, se aplica aos executivos fiscais em curso, ressalvados os casos em que caracterizada a penhora. Então, aqui está muito claro o isolamento dos atos processuais. Se já foi efetuada a penhora, sob a égide da lei processual antiga, então isso aqui é convalidado e é respeitado. Mas se não foi, segue o barco, ok? Como é que ficou então aqui a tese fixada, tese 1193 do STJ? O arquivamento das execuções fiscais, cujo valor seja inferior ao novo piso fixado no caput do artigo 8º da Lei 12.514 de 2011, previsto no parágrafo 2º do artigo referido, o qual constitui norma de natureza processual, que deve ser aplicada de imediato, alcança os executivos fiscais em curso, ressalvados os casos em que caracterizada a penhora. Gente, só informação adicional, tá? Para que fique claro, da onde saiu esses R$500 que eu falei. Esse valor está lá no artigo 6º, inciso 1, que é o valor máximo que pode ser cobrado de anuidade pelo Conselho. Então, para profissionais de nível superior é R$500, de nível médio R$250. E aí só pode executar se for 5 vezes maior do que esse valor que está previsto lá no artigo 6º, inciso 1, que é R$500, né? O valor máximo que pode ser cobrado de anuidade pelo Conselho, ok? Então vamos seguir para o próximo julgado de hoje. O próximo julgado é um incidente de assunção de competência. Eu vou realizar uma breve explicação, mas o destaque eu só vou ler uma vez, tá? Diante da conexão existente entre as ações populares que possuem como objeto litigioso a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, ainda que sob os demais pretextos, a superveniência de sentença transitada em julgado em uma delas possui eficácia de coisa julgada oponível erga omnes nos termos do artigo 18 da Lei 4717 de 65, Lei da Ação Popular, motivo pelo qual a parte dispositiva deve recair sobre todas as ações populares que possuem o mesmo objeto. Amigos, tratamos aqui da privatização da Companhia Vale do Rio Doce, hoje a Vale. E na época em que essa privatização foi realizada, diversas ações foram ajuizadas questionando essa privatização, o que é até natural, né? Já que temos uma companhia gigante, não é uma companhia realmente uma das maiores empresas do Brasil. Dentre essas ações, tivemos pelo menos 27 ações populares que foram centralizadas, essas ações específicas, lá na 4ª Vara da Seção Judiciária do Pará. No final das contas, todas essas ações tinham ali
fundamentações, causas de pedir pedidos muito semelhantes. Então, elas afirmavam, por exemplo, que foi realizada uma subavaliação dos bens, ou que houve, por exemplo, ilegalidade nos atos preparatórios dessa avaliação. Traziam também que, eventualmente, houve uma lesão ao patrimônio da União nesse processo de privatização e etc. E uma dessas ações já havia sido julgada improcedente. E aí o que o STJ entendeu nesse momento? Ele disse, olha, essa ação que foi julgada improcedente, ela já tem coisa julgada oponível erga omnes. Então impõe-se, nesse caso concreto, que a sua decisão, que ali foi proferida, tem efeito sobre todas as outras ações populares que possuem o mesmo objeto. E aí também se entendeu que já havia um fato consumado, né? Já tem muitos e muitos anos que ocorreu essa privatização, já é uma empresa hoje totalmente operante dentro da iniciativa privada, então, enfim, basicamente se convalidou, não é, esse processo de privatização, ao que já tinha ocorrido, mas agora procurou-se também encerrar outras ações que ainda existiam sobre o mesmo tema. Então, o próximo julgado de hoje foi inserido no Código Civil ao julgado da Corte Especial do STJ e o destaque ficou da seguinte forma: a taxa a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a Selic, sendo este o índice aplicável na correção monetária e nos juros de mora das relações civis. Tema muito relevante, tá? Muito relevante mesmo, especialmente por conta de uma lei recentíssima, a Lei 14.905 de 2024. Gente, desde a edição do Código Civil de 2002, existe um debate muito claro sobre qual o índice aplicável quando se fala em juros de mora em condenações cíveis no Brasil. E nós temos, pelo menos, duas posições muito fortes. A primeira entende que deve ser a taxa de 1% ao mês, e seria isso aqui em uma combinação do artigo 406, parágrafo 1º do CPC, com o artigo 161 do CTN. Então, basicamente, você aplicaria ali 1% ao mês de juros de mora. Isso aqui tem sido a prática há muito tempo, não é? No direito brasileiro. Então, é muito comum a aplicação desses juros de mora de 1%. Mas passou a se tornar muito forte uma corrente que defende que deveria ser a Selic. Então, você aplicaria a Selic como a taxa de juros de mora. E o que raios é Selic, professor? Gente, a Selic é a taxa de juros básica do Brasil. Essa taxa ela é definida de acordo com critérios técnicos pelo Banco Central, e essa taxa ela reflete o momento atual da economia. Para quem é um pouco mais antenado, né, sabe que hoje existe uma queda de braço entre governo e Banco Central, onde o Banco Central acaba mantendo essa taxa de juros em um patamar um pouquinho mais alto, apesar dos protestos do governo, que entende que já seria cabível uma taxa de juros um pouco mais baixa. Qual o receio da taxa mais baixa? É trazer junto com ela a inflação. Qual o problema da taxa mais alta? É que acaba prejudicando a atividade econômica, já que é mais caro conseguir dinheiro, então, por óbvio, a economia acaba ficando um pouco mais desaquecida. Gente, quem ganha essa queda de braço? Definitivamente, quem ganhou a queda de braço foi a corrente que defende que deve ser a Selic. Inclusive porque agora não tem mais conversa não. Foi editada a Lei 14.905 de 2024, que diz que a taxa legal corresponderá à taxa referencial da Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o artigo 389, parágrafo único do Código Civil. Gente, esse aqui é o texto novo do artigo 406, parágrafo 1º do Código Civil, tá? Com redação dada pela Lei 14.905 de 2024. Então, o que esse artigo diz na prática? Diz, olha, hoje, quando você for
realizar a atualização de uma dívida civil no Brasil, judicialmente, você vai basicamente aplicar a Selic. E aí a Selic, ela já abrange juros e correção monetária. Então, qual é a taxa de juros? Basicamente, você pega a Selic e você tira o índice de correção monetária, normalmente o IPCA, e aí o que sobrar disso é a taxa de juros. Por exemplo, a Selic está a 10%. O IPCA acumulado está em 4%. Qual é a taxa de juros? 10 menos 4 igual a 6. Então, na prática, você não vai nem precisar ficar fazendo essa conta, não. Quando for atualizar o valor de uma dívida, você vai lá na calculadora do cidadão, por exemplo, ou em algum outro sistema, e você coloca o valor, Selic, e aí já sai ali o valor atualizado. Seria mais ou menos por aí, né? Qual é o problema disso? E aí vamos ter sempre, né, uma análise crítica que eu acho que é muito importante trazer, já que a doutrina se debruçou muito sobre isso quando a Lei 14.905 de 2024 foi editada. O problema é que isso abre espaço no Brasil, inclusive para uma possibilidade de juros negativos em uma condenação civil. Juros negativos, professor, como é isso? Gente, a Selic ela é uma taxa muito dinâmica. Então, por exemplo, lá na pandemia, quando a atividade produtiva estava toda parada, o que foi necessário? Foi necessário tornar barato obter dinheiro. Então, a Selic foi para o menor valor da história. Menor valor da história. Sabe a quanto chegou a Selic? 1,9% ao ano. Selic que, coisa de 10, 15 anos atrás, chegou a 14% ao ano. Então, no ano de 2020, chegou a 1,9% ao ano. Muito, muito baixo. O Brasil nunca teve uma taxa dessa. Quanto foi a inflação nesse ano de 2020? O IPCA bateu 4,52%. O que isso significa na prática? Vamos lá para o que diz o artigo 406, parágrafo 1º. Diz que juros é igual a Selic menos IPCA. A Selic eu vou arredondar dizendo que estava em 2%. O IPCA estava em 4%. Eu vou arredondar também para ficar fácil a conta. Então é como se, nesse caso aqui, a taxa de juros fosse menos 2. Claro que não vai haver uma atualização negativa real, não vai haver uma atualização negativa em termos de valores. Então aqui é como se fosse zero, né? A taxa de juros é zero. Só que na prática, gente, imagina aí, você tem uma condenação civil, não é? Vai ser atualizado o valor da dívida pela Selic. Nesse caso concreto, a Selic estava em 2%, a dívida era R$100. Então, foi atualizado em um ano, foi para R$102. Acontece que nesse mesmo período a inflação foi 4%. Então, para comprar aquilo que um ano atrás você precisava de R$100, agora você precisa de 104. Mas o valor da dívida só aumentou de 100 para 102. Ou seja, na prática mesmo, o credor teve um prejuízo aí de R$2. Estou falando aqui de R$2, né? Mas quando falamos em milhões, isso aqui acaba se tornando algo muito prejudicial. Então não tenha dúvidas que ocorreu um lobby imenso dos grandes litigantes, então dos bancos, das operadoras, daquelas empresas que representam o maior contingente de ações judiciais, porque esse sistema aqui ajudou demais elas, porque a dívida delas agora vai ser corrigida de uma forma muito mais benéfica para elas e acaba tirando, né, aquela finalidade punitiva do processo. Porque afinal, gente, conseguir o valor da Selic é muito fácil. Hoje em dia, se você deixa seu dinheiro parado no Nubank, ele rende 100% do CDI. O que é 100% do CDI? É basicamente a Selic. Então, o que mais tem hoje é investimento que paga isso, né, que paga o valor da Selic, às vezes até mesmo isento de imposto de renda. Então, portanto, temos aqui um grande estímulo à litigância, porque acaba sendo mais viável tocar essa dívida, tocar esse processo, do que efetivamente pagar, porque facilmente é possível que essa empresa devedora consiga se remunerar no mercado em índices superiores à Selic. Me aprofundei um pouco, não foi? Quando eu acabo
me empolgando um pouco nesses julgados. Tem quem ache bom, tem quem reclame, diga que é para eu ir mais direto ao ponto. Realmente não sei o que é melhor, mas eu acho que foi necessário, porque é uma inovação legislativa importantíssima. Isso aqui vai ser tema de prova e, além disso, independentemente de falar em prova, em qualquer coisa, isso aqui vai ser algo que vai ser debatido na sua vida prática, enquanto advogado, enquanto cidadão. Então, acho que devemos ter uma noção muito clara do que significa essa inovação legislativa. Espero ter colaborado acima de tudo. Então, como é que ficou o destaque? A taxa a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a Selic, sendo este o índice aplicável na correção monetária e nos juros de mora das relações civis. Próximo julgado de hoje é da terceira sessão do STJ, foi inserido no Código Penal destaque da seguinte forma: a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Gente, julgado importante. Por que esse julgado é importante, professor? Mais do mesmo, sempre foi isso. Sim, sempre foi isso. Mas acontece que existe um movimento muito forte querendo superar essa jurisprudência. Movimento esse que é capitaneado pelas defensorias públicas brasileiras, que é capitaneado por grandes doutrinadores. Então, devemos estar muito atentos a esse debate, porque temos argumentos muito fortes em ambos os lados e, de fato, não seria uma surpresa extrema caso houvesse uma superação desse paradigma. Tanto é que o julgado foi por maioria, tá? Não foi julgado aqui por unanimidade, não. Mas vamos entender, né, como é que funciona isso primeiro. O artigo 68 do Código Penal nos ensina a calcular a pena. Diz assim, olha, a pena base ela vai ser fixada atendendo ao critério do artigo 59. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. E, por último, as causas de aumento e de diminuição. Ou seja, nós temos aqui o critério trifásico de individualização da pena. Joãozinho foi condenado a uma pena de 1 a 3 anos. Como é que eu fixo essa pena entre 1 e 3? Primeiro, eu vou lá no artigo 59 e eu vou verificar as circunstâncias judiciais. Quais são? Gente, são 8. Mas dessas 8, só 7 podem piorar a situação do condenado. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Temos uma 8ª, que é o comportamento da vítima, mas esse só serve para melhorar a situação do condenado, não serve para piorar. Na primeira fase da dosimetria, não existe dúvida de que essa pena vai ser fixada entre o mínimo e o máximo. Nunca existiu dúvida, tá? Então, entre 1 e 3, vai ficar entre 1 e 3 anos. E aí, para cada circunstância negativa, você aumenta um percentual. Existem várias formas de realizar esse aumento. Eu, particularmente, gosto muito de aumentar 1/8 para cada uma dessas circunstâncias que estiverem presentes. Por que 1/8? Porque são 8 circunstâncias. Mas também tem quem diga que é 1/7, já que só 7 podem piorar. Tem quem diga que é 1/6 simplesmente pela prática de se aumentar em 1/6. Enfim, não existe regra, né? A lei não diz quanto é o aumento para cada circunstância. Mas essas formas de calcular que eu falei, todas têm amparo na jurisprudência do STJ, tá? Ok, fixei aqui a pena base. Agora eu vou para a segunda fase da dosimetria, que é a fase das agravantes e das atenuantes. Onde estão as agravantes e atenuantes? Aqui ainda estamos na parte geral do Código Penal, tá? Então estão artigo 61 e 62 agravantes, 65 e 66 atenuantes. E aí como é que eu calculo? Gente, mais uma vez a lei não traz um percentual específico para se aplicar em relação às circunstâncias agravantes e atenuantes. Ocorre que a lei fala assim, ó, essas circunstâncias sempre agravam a pena, ou essas circunstâncias sempre atenuam a pena. Então, sempre agrava, sempre atenua. E, além disso, a lei não esmiuça se esse sempre é sempre mesmo ou se
vai ter que ficar entre o mínimo e o máximo que está previsto lá no tipo penal. Então, qual o argumento defensorial nesse sentido? É o argumento de que, se sempre agrava, ainda que esteja no máximo, pode agravar. E se sempre atenua, ainda que esteja no mínimo, pode atenuar. A lei não veda que seja fixado abaixo do mínimo legal ou acima do máximo. O STJ concorda? Não, o STJ não concorda, súmula 231, e nem o STF, tema de repercussão geral 158 do STF. Ok? Ok, não concorda. Então diz, olha, esse sempre aqui é sempre que não conduzir a nenhum valor abaixo do mínimo ou acima do máximo. E por último, a terceira fase da dosimetria. E aqui são as causas de aumento ou de diminuição que podem estar previstas na parte geral. Então, por exemplo, a tentativa, caso o crime seja tentado, vai ser a pena correspondente ao consumado diminuída de 1 a 2/3. Mas também podem estar na parte especial. Então, por exemplo, lá no artigo 136, crime de maus tratos, aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra menor de 14 anos. É uma causa de aumento específica do crime de maus tratos. Da mesma forma, na legislação penal extravagante estão previstas, diversas causas de aumento e de diminuição. O que nós temos de peculiar aqui? Nós temos de peculiar que aqui a lei já traz um percentual específico. Então, aumenta-se de 1/3, aumenta-se de 1/2, diminui-se de 1/3, enfim, já há aqui uma previsão do percentual. Então, é esse o argumento que prevalece. Por que na terceira fase da dosimetria é possível fixar acima do máximo ou abaixo do mínimo? Porque já há uma previsão do percentual de aumento ou da fração de aumento. Enquanto nas agravantes e atenuantes e na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais, a lei não traz o percentual. Então, como não traz percentual, parte-se do pressuposto tem que fixar entre o mínimo e o máximo. Na terceira fase, traz fração de aumento? Traz. Então, quando se aplica essa fração, é possível matematicamente que o resultado passe do máximo, fique abaixo do mínimo. Ok? Esse foi o argumento que prevaleceu. Quais são os dois principais argumentos contrários para dizer que pode sim fixar abaixo do mínimo? Primeiro argumento, a lei não limita. Não diz que tem que fixar entre o mínimo e o máximo, na segunda fase da dosimetria, agravantes e atenuantes. E segundo argumento, a lei fala assim, são circunstâncias que sempre agravam ou circunstâncias que sempre atenuam. Então, se é sempre, é sempre. Ficam os dois argumentos. Ocorre que, por hora, a jurisprudência já cristalizada na tese de repercussão geral 158 do STF e na súmula 231 do STJ permanecem íntegras. Então, como é que ficou o destaque? A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Próximo julgado de hoje é da primeira turma do STJ. Foi inserido na Lei 8429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa, o destaque da seguinte forma: a exigência de efetivo prejuízo em relação ao ato de improbidade que causa lesão ao horário, prevista no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, se aplica aos processos ainda em curso. Vamos lá, dentro da Lei de Improbidade, nós temos pelo menos 3 tipos de atos de improbidade. Ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, que importa prejuízo ao erário e contra princípios da administração pública. E, gente, nós tivemos uma reforma muito ampla na Lei de Improbidade, que foi a reforma feita pela Lei 14.230 de 2021, que foi uma reforma tão ampla que muita gente chama de nova Lei de Improbidade Administrativa. Para mim foi o caos nessa época, porque na época que foi editada essa lei, porque ficava todo mundo me perguntando no inbox: professor, cadê a nova lei de improbidade que eu não estou achando? E eu dizia: meu filho, é a lei 8429 mesmo, foi só alterada. Nossa, foi quase um ano de gente me perturbando pela nova lei de improbidade, eu tendo que dizer sempre a mesma coisa. Mas, enfim, não é uma nova lei, mas foi uma reforma tão ampla que dá para chamar de nova lei de improbidade. Vamos tratar aqui especificamente sobre ato de improbidade que causa prejuízo ao erário.
E aí estão lá no artigo 10, não é? Constitui ato de improbidade que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa. Lembrando, não existe mais nenhuma possibilidade de ato de improbidade culposo que seja efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e, notadamente, aí vem os incisos trazendo, né, quais são especificamente esses atos que causam lesão ao erário. O que eu quero que você destaque aqui? Eu acho que eu já li dando uma entonação diferente, né? Enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial. O que isso significa? Que após a Lei 14.230, não se permite condenação por ato de improbidade em virtude de dano presumido. Então, o dano tem que ser efetivo e comprovado. Ok. O que pode causar dúvida? É aquela situação, né? E se a ação for anterior à propositura da Lei 14.230 de 2021? Aí, gente, a situação é assim, ó. Se a ação ainda estiver tramitando, vai aplicar a nova lei. Então, se a atividade punitiva não está perfectibilizada pelo trânsito em julgado da ação de improbidade administrativa, nesse caso, a nova lei tem aplicação imediata e vai ser necessário verificar nos autos do processo se houve, de fato, demonstração de efetiva e comprovada lesão ao erário. Professor, isso é retroatividade benéfica? Não é retroatividade benéfica. Muito cuidado. Muito cuidado, sabe por quê? Porque o próprio STJ andou se confundindo aqui em alguns momentos, inclusive com teses do jurisprudência em teses, e aos poucos isso foi sendo corrigido na jurisprudência, e agora o STJ, né, nas últimas decisões, passa a ter o cuidado de trazer especificamente, olha, aqui não trata de direito penal, então aqui não tem retroatividade benéfica, até porque se tivesse, se aplicaria inclusive aos processos transitados em julgado, não é o caso. A questão aqui é tão somente que não houve uma perfectibilização do processo punitivo, né, da atividade punitiva do Estado. Então não faz sequer sentido que se já há uma nova lei que diz que não é punido o dano presumido, né, que é necessário de fato que se demonstre que houve o dano efetivo, como é que eu vou punir uma pessoa em um processo que ainda está em andamento? Então, de fato, essa nova lei ela é aplicada aos processos em trâmite, mas não é aplicada aos processos já transitados em julgado. Então, como é que ficou o destaque? A exigência do efetivo prejuízo em relação ao ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, prevista no artigo 10 caput da Lei 8429 de 92, se aplica aos processos ainda em curso. Próximo julgado, eu vou fazer só um breve comentário, destaque da seguinte forma: não há necessidade de redistribuição do feito nos casos em que o relator ou conselheiro de Tribunal de Contas seja vencido em decisão colegiada de natureza interlocutória, ou seja, preliminar, quando inexistente previsão específica. Imagine o caso concreto, uma demanda perante Tribunal de Contas, e aí há uma questão preliminar, e o relator foi vencido em relação a essa questão preliminar. Ele entendia que cabia, né? Então isso prejudicaria o mérito, mas ele foi vencido. E aí se pergunta, ele permanece como relator no julgamento do mérito propriamente dito? Gente, se não houver previsão específica no regimento interno, permanece. Ou seja, o feito não é redistribuído, permanece com o relator originário. Se fosse uma ação judicial, a lógica seria exatamente a mesma, tá? Então não haverá redistribuição do feito tão somente por isso. E só um aprofundamento, aqui já trazendo para o âmbito do judiciário, quem é que é o responsável pela redação do acórdão, nesse caso em que o ministro relator é vencido? Vai ser o primeiro-ministro que proferiu o voto divergente, ou o primeiro desembargador, enfim. Então, como é que ficou o destaque? Não há necessidade de redistribuição do feito
nos casos em que o relator ou conselheiro de Tribunal de Contas seja vencido em decisão colegiada de natureza interlocutória, quando inexistente previsão específica. Próximo julgado de hoje é da segunda turma do STJ, foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: a convocação fracionada de aprovados em concurso público para o provimento de vagas previstas no edital não pode implicar em restrição artificial de preferência da escolha da lotação segundo a ordem de classificação. Gente, julgado muito interessante, mas muito interessante mesmo. Imagina o seguinte caso concreto. Só para que fique claro, é um caso adaptado, tá? Então tem semelhanças com casos concretos, mas a finalidade aqui é didática. Não estou falando do concurso específico que aconteceu, já que eu não sei quais são as peculiaridades, né, do concurso. Mas enfim, imagina a situação em que o José foi aprovado em segundo lugar no concurso para o Tribunal de Justiça. Nesse caso aqui foi em Rondônia, né? Mas eu vou imaginar que foi aqui no estado do Pará, porque o estado do Pará é gigantesco e isso faz ainda mais sentido. Então imagina que o José foi aprovado em segundo lugar nesse concurso e aí foi nomeado um grupo. E a lotação inicial era conforme uma lista pré-estabelecida de comarcas e seria de acordo com a classificação do concurso. E aí José estava muito feliz, né, por estar sendo nomeado, mas na hora de escolher as comarcas, só veio comarca realmente muito inacessível. Então imagina, por exemplo, que tinha Breves, que fica lá do outro lado da Ilha do Marajó, 12 horas de barco saindo de Belém. Tinha Portel, que você tem que ir para Breves, ainda pega outro barquinho, dá 18 horas de barco ao todo. Tinha, por exemplo, Uruará, pega a Transamazônica, saindo de Belém, você vai demorar aí umas 12, 14 horas em estrada de lama. Então, assim, só tinha lugar inacessível. Mas José, muito feliz, foi lá escolher uma das comarcas, né? A felicidade de ser aprovado e nomeado em um cargo público. Acontece que 20 dias depois, como que de repente, foi realizada uma nova nomeação. E aí nessa nova nomeação, mais uma vez o critério de escolha era a colocação no concurso, mas agora as comarcas eram na região metropolitana de Belém. Então tinha ali, por exemplo, Ananindeua, que fica ali colado já em Belém. Tinha, por exemplo, Castanhal, que fica a poucas horas de Belém, estrada boa, cidade grande, estruturada. E aí o José olhou essa situação e disse: mas que negócio é esse? Por que que na minha vez eu fui parar a um lugar que fica a 18 horas de barco, 20 dias depois de mim nomearam outro grupo? Imagina que foi só uma pessoa para ficar ainda mais clara a situação de preterição, e essa pessoa, esse grupo, vai ficar ali já praticamente na capital? Não, isso aí não pode. Aí ele obviamente propôs uma ação judicial e ele disse: olha, eu fui preterido na escolha da comarca e essa preterição se deu através de um artificial fracionamento de convocações. Porque o que justifica uma convocação 20 dias depois da convocação original e com comarcas muito mais acessíveis, né? Muito mais próximas da capital, muito mais estruturadas do que aquelas que foram ofertadas na primeira convocação. Então isso não é possível. E aí a administração disse que, na verdade, que não houve uma preterição arbitrária, que havia uma vinculação ao instrumento convocatório, que o candidato já sabia que ele poderia ser lotado em um local de difícil acesso, mas, gente, nada disso colou, né? A verdade é que o fracionamento de nomeações em um brevíssimo espaço de tempo, em uma situação como essa, acaba, de fato, demonstrando uma situação de preterição, porque o correto seria fazer uma nomeação só e escolher, né, ou melhor, permitir que os aprovados escolhessem, de acordo com a sua classificação, a lotação inicial. Nesse caso, não. Pegaram o pessoal do primeiro grupo e colocaram em locais inacessíveis, distantes, e ao segundo grupo, ao candidato, né, sozinho no segundo grupo, não sei como é que foi o caso concreto na vida real, foi permitido escolher uma comarca muito mais próxima da capital, muito mais acessível, estruturada, etc. Então, como é que ficou o destaque? A convocação fracionada de aprovados em concurso público
para o provimento das vagas previstas no edital não pode implicar em restrição artificial da preferência na escolha da lotação segundo a ordem de classificação. Próximo julgado de hoje é da terceira turma do STJ. Foi inserido no Código de Defesa do Consumidor destaque da seguinte forma: não há defeito na prestação do serviço quando a instituição financeira comprova ter cumprido com seu dever de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, independentemente de atuar exclusivamente no meio digital. O caso concreto aqui foi o golpe do falso leilão. Basicamente, indivíduos realizaram falsos leilões pela internet e depois sumiam com dinheiro e óbvio que não tinha produto nenhum. E os pagamentos eram feitos através de depósitos na conta bancária de um laranja. E aí, algumas das vítimas do golpe acabaram propondo ações judiciais em face exatamente desse banco. Dizendo o quê? Dizendo, olha, o banco não tomou as medidas necessárias para impedir a abertura dessas contas que seriam utilizadas para fins fraudulentos. E o banco se defendeu dizendo, calma, não é bem assim. Existe uma resolução do Bacen, é a resolução 4753 de 2019, e essa resolução traz quais são os procedimentos que devem ser adotados pelas instituições financeiras como uma forma de evitar fraudes na abertura de contas bancárias. Então, através desses procedimentos, se objetiva exatamente verificar a identidade real das pessoas que estão abrindo essas contas. Foi tudo atendido? Foi. Ah, mas o banco atua no meio exclusivamente digital. Gente, isso aí é desimportante. O fato é que o banco adotou todos os procedimentos que estavam previstos na resolução e demonstrou. Então, a partir do momento que partimos dessa premissa, o banco realmente não pode ser responsabilizado por uma atitude de terceiro, não é? Algo que está totalmente fora do seu campo de atuação. Afinal, foi um golpe, que foi aplicado através de rede social, através de falsos leilões, e tão somente o depósito era realizado na conta bancária. Mas realmente não tem como colocar a instituição financeira como fiadora de qualquer golpe que aconteça, onde ao final seria depositar dinheiro na conta bancária. Afinal, isso tornaria a instituição uma fiadora universal de praticamente todas as situações econômicas. Portanto, como é que ficou o destaque? Não há defeito na prestação de serviço quando a instituição financeira comprova ter cumprido com seu dever de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, independentemente de atuar exclusivamente no meio digital. Próximo julgado, inserido no Marco Civil da Internet, destaque da seguinte forma: é legítimo que um provedor de aplicação de internet, mesmo sem ordem judicial e por iniciativa própria, retire de sua plataforma determinado conteúdo quando este violar a lei ou seus termos de uso. Gente, tema interessantíssimo. Por quê? Porque o Marco Civil da Internet traz lá no artigo 19 que, com o objetivo de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicação de internet, quem é o provedor de aplicação de internet? Gente, por exemplo, a rede social, o X, o Instagram, o Facebook, etc. Ele só será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Muito interessante o julgado desse, bem em um momento dessa polêmica aí entre Alexandre de Moraes, vulgo Xandão, e Elon Musk, em que, nesse momento que eu estou gravando, inclusive o X está fora do ar no Brasil por conta de um problema como esse, de uma ordem judicial para indisponibilização de conteúdo gerado por terceiros. E aí, gente, nós temos então essa situação, O objetivo
assegurar a liberdade de expressão e impedir censura. O provedor ele só vai ser responsabilizado se houver uma ordem específica. Tem exceção? Tem. É no caso de cena de nudez ou de sexo que é produzida de forma íntima e que é colocada na internet. Nesse caso, é o tal do sistema do Notice and Takedown. Então, a partir do momento em que é noticiado, o sistema, né, ou melhor, o provedor de aplicação, ele já tem que retirar essa publicação do ar. Em outros casos, apenas se houver uma ordem judicial específica. Mas o caso concreto é um pouco diferente, porque aqui trata da própria moderação de conteúdo. A moderação de conteúdo é aquela que é realizada pela própria plataforma. Então, a própria plataforma percebeu que houve ali alguma publicação que era indevida, né, que violava ou a lei ou seus termos de uso, e ela, por iniciativa própria, realizou a retirada desse conteúdo. E aí, pode? Porque, gente, por que isso pode trazer alguma polêmica? Porque o Marco Civil da Internet traz essa proteção do provedor de aplicação de só permitir, né, que ele seja responsabilizado no caso de ordem judicial específica, exatamente com o intuito de quê? Está na lei dizendo, para assegurar a liberdade de expressão e impedir censura. Mas aí, esse provedor de aplicação poderia, por iniciativa própria, realizar a disponibilização de conteúdo? Pode sim. Então, a moderação feita pelo provedor de aplicação é algo perfeitamente válido. Agora, tem que ser moderação feita às claras, não é? E, gente, vamos lá. Isso é o que as redes sociais sempre quiseram e querem. É a autorregulação, é a possibilidade delas próprias tomarem ali, criarem ali um código de conduta, normas de compliance, em que elas mesmas realizariam essa moderação. Então, na verdade, né, como é que funciona hoje? Não há uma exclusividade. Então, claro que a rede social ela vai ter que obedecer à ordem judicial, óbvio, né? A ordem judicial tem que ser cumprida, mas ela também pode, por iniciativa própria, realizar essa moderação. Acontece que, olha o pulo do gato, essa moderação tem que ser feita às claras. Então, tem que ficar muito claro que termo de uso foi violado, por que esse determinado conteúdo está sendo retirado, está sendo indisponibilizado. Por quê? Porque também existe uma obrigação por parte desses servidores de aplicação de proteger a liberdade de expressão. E aqui atenção para a palavra-chave, porque até a pronúncia é difícil. Palavra-chave muito importante é o shadow banning. Seria traduzido algo como banimento às sombras, oculto, furtivo, né? Que seria quando se faz esse banimento por meio de rebaixamento da distribuição do conteúdo. E aí, gente, isso é quase impossível de demonstrar, isso é muito difícil mesmo. Por quê? Porque já de cara se diz, olha, existe aqui um logaritmo, esse logaritmo é segredo, enfim, é segredo comercial mesmo, e como é que se demonstra, né? Que, de fato, essa publicação acabou tendo uma distribuição menor por uma questão como essa, né? E não por uma questão automática. Então, essa situação, ela é inviável no direito brasileiro, mas é o que acontece no dia a dia na prática, né? Então, pode a moderação de conteúdo? Pode, mas tem que ser às claras, não pode ser essa que é feita simplesmente reduzindo distribuição, prejudicando o alcance do conteúdo sem nenhum tipo de satisfação. Então, como é que ficou o destaque? É legítimo que um provedor de aplicação de internet, mesmo sem ordem judicial e por iniciativa própria, retire de sua plataforma determinado conteúdo quando este violar a lei ou seus termos de uso. Próximo julgado é da 4ª turma do STJ, inserido no Código de Defesa do Consumidor, destaque da seguinte forma: é desnecessário o consentimento prévio e expresso do consumidor para a disponibilização de informações em relatório de consulta com a finalidade de proteção ao crédito. Temos aqui, gente, um julgado que trata sobre o sistema de score de crédito. O que é isso? É um método desenvolvido para avaliação de risco de concessão de crédito a partir de modelos estatísticos
que leva em consideração várias variáveis, né? E com isso se atribui uma nota ao consumidor. Então, por exemplo, se você acessar o site do Serasa, colocar seu CPF, você vai ver que você, enquanto consumidor, tem uma nota, tem um score de crédito, que vai de 0 até 1000. Então, quando você tem um score alto, aquela empresa que está consultando vai pressupor que há um risco menor de você atrasar uma dívida. Ok? Ok. Esse tipo de sistema é válido? É válido. Inclusive, tudo isso aqui está disciplinado na tese repetitiva tema 710. É uma prática comercial lícita, tem que respeitar os limites estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor e na Lei do Cadastro Positivo. Além disso, é desnecessário, veja só, desnecessário o consentimento do consumidor consultado, mas a ele deve ser fornecido, né, caso ele requeira, caso ele solicite, os seus dados, né, e as informações pessoais que forem valoradas. Agora não confunda, tá? A questão mesmo do algoritmo que é utilizado para a definição desse score, isso daqui já é um segredo comercial, tá? Não há como ter, de fato, acesso ao algoritmo propriamente dito. Mas há informações pessoais, é sim. Então, é desnecessário o consentimento do consumidor. Destaque, então, é desnecessário o consentimento prévio e expresso do consumidor para a disponibilização de informações em relatório de consulta com a finalidade de proteção ao crédito. Iniciamos agora os julgados da 5ª turma do STJ e o primeiro julgado foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: embora não usar capacete seja praxe no local da abordagem, não se pode extrair do uso do equipamento exclusivamente a existência de fundada suspeita para justificar a busca pessoal. Gente, então imagina a situação. Hoje eu estou vivendo em uma cidade no interior do Pará. Uma situação muito diferente da que eu sou acostumado, né? Fui criado na capital do estado do Ceará, em Fortaleza. Depois fui morar na região metropolitana, mas uma cidade com economia tão desenvolvida quanto a de Fortaleza. E hoje eu estou aqui na Ilha do Marajó, uma cidadezinha pequena, onde de fato capacete e moto é algo raro de se ver. Conheço aqui 2 pessoas só que usam capacete andando de moto, assim, dentro do meu ciclo de convivência, né? Claro que na cidade deve ter mais gente. E aqui no Pará existe uma peculiaridade, teve até um município, eu cheguei a ver essa lei, então eu sei que é real, mas eu não lembro qual município, que editou uma lei dizendo que era proibido o uso de capacete na cidade, porque capacete de moto seria coisa de bandido. As pessoas utilizariam capacete para cometer crimes. Óbvio que se trata de uma lei inconstitucional, né? Mas a lei chegou a existir. E aí, gente, imagina a situação, né? Esse caso concreto do julgado foi muito parecido, só que foi no interior de Pernambuco. Mas eu posso ver isso acontecer aqui muito facilmente, aqui na cidade de Soure, na Ilha do Marajó, no estado do Pará. E eu até cheguei a brincar com um grande amigo aqui, que é delegado na cidade, dizendo para ele exatamente esse caso concreto. Imagina a pessoa toda errada, de capacete, moto emplacada, IPVA pago, licenciamento pago, mas principalmente, né? Você vê ele passando de capacete, o que tu faz? E nesse caso concreto, a polícia entendeu que se tratava de uma atitude suspeita. Por que é suspeito? Porque, ora, todo mundo na cidade anda sem capacete. Por que esse indivíduo está andando de capacete? Deve ser para cometer um crime, para ninguém conseguir identificá-lo. E por isso, deu uma ordem de parada, efetuou uma busca pessoal, uma busca veicular posteriormente, e nesse momento, no caso concreto agora específico, se localizou uma determinada quantidade de drogas. Foram 47,7 gramas de crack. E aí, gente, vem a pergunta. Essa busca pessoal e veicular foi legal? Gente, hoje nós já temos, de uma forma muito bem delimitada na jurisprudência, que a busca pessoal independe de mandado, ok, mas é necessário que haja indícios minimamente objetivos de que a pessoa esteja de posse de alguma arma, objeto ou papel, enfim, algo que possa constituir um corpo de delito.
Então não pode, por exemplo, ser baseada em alguma situação relacionada à raça, sexo, orientação sexual, cor da pele, ou mesmo a situações meramente subjetivas. Então, o policial que efetuar a busca pessoal, ele tem que justificar por que eu realizei essa busca pessoal. Qual foi o motivo da fundada suspeita? E aí eu até brinquei, e eu brinquei muito com esse julgado, porque alguns colegas policiais, e que eu entendo a posição deles, eles disseram que era um absurdo, inclusive alguém compactuar com a decisão judicial que anula um flagrante em uma situação como essa. E aí eu até cheguei a dizer, olha, imagina, o STJ dá uma decisão onde o destaque que eu estou lendo é exatamente o contrário. O recado que a gente passa de dizer que cumprir a lei de trânsito utilizando um capacete é uma fundada suspeita para justificar uma busca pessoal. Então, gente, não dá, né? Realmente seria algo muito absurdo a gente considerar que cumprir a lei de trânsito utilizando o capacete gera uma fundada suspeita. Então, claro, conseguindo se demonstrar alguma circunstância adicional, tudo bem, mas utilizar capacete não é motivo para justificar uma busca pessoal, ok? Ok, gente, como é que ficou o destaque? Embora não usar capacete seja praxe no local da abordagem, não se pode extrair do uso do equipamento exclusivamente a existência de fundada suspeita para justificar a busca pessoal. Próximo julgado de hoje, inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: eventual nível de sigilo do processo não autoriza a ocultação do nome do advogado da parte na intimação. Gente, imagina uma determinada situação. Um processo é segredo de justiça, então imagina, por exemplo, que é um processo de estupro de vulnerável. Mas, por óbvio, né, o advogado ele vai ter que ser comunicado dos atos processuais, e esse comunicado muitas vezes se dá via diário oficial, que é a forma normal, né? Pode ser via sistema, PJE, mas muitas vezes é necessário que seja via diário oficial, especialmente quando não for pelo sistema PJE. E aí imagina que a Secretaria da Vara está realizando ali a intimação para publicar no diário oficial e pensar, é segredo de justiça? Então eu não vou colocar o nome das partes e não vou colocar também o nome do advogado, porque senão vai identificar. Aí é aquele meme, né? Você olha para a pessoa e pensa, o que passa na cabeça dela? Gente, como é que o advogado vai receber a intimação se não sair o nome dele? Inclusive, provavelmente, vocês que estão aí na advocacia assinam algum tipo de sistema que realize a leitura do diário oficial e envie para o seu e-mail o destaque daquela publicação que sai seu nome. Hoje, inclusive, a OAB, né, as CAACs, né, normalmente, melhor dizendo, elas já fazem esse tipo de serviço para os advogados do Estado. Pelo menos a CAAC do Ceará faz. Então, eu, Bruno, recebo. Agora, se não sai meu nome, ou se sai o meu nome com algum erro de escrita, essa intimação não vale, gente. Então, até isso também tem jurisprudência do STJ, já saiu informativo, saiu com erro de escrita. Se saiu com erro de escrita, não é um erro bobo. Qualquer erro de escrita vai fazer com que o sistema não consiga ler e enviar para o e-mail do advogado essa publicação. Então, não é uma besteirinha, não é um formalismo bobo. E, gente, que ideia é essa? Ocultar o nome do advogado da intimação? É melhor nem publicar. Está publicando o quê? E para quem? Então, realmente, essa publicação não é válida, pelo amor de Deus. Então, como é que ficou o destaque? Eventual nível de sigilo do processo não autoriza a ocultação do nome do advogado da parte na intimação. Antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite muito especial para você que nos escuta, mas ainda não é nosso assinante. Gente, aproveita, acessa legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que te dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, através de um material que é atualizado toda semana por esses mesmos informativos que eu comento aqui em formato de áudio. Então, com certeza, vai ser um baita diferencial
e você vai ter acesso também a todos os planos de leitura, que são planos focados em carreiras específicas e também em editais, tudo sem custo adicional. Vem fazer parte, um valor super acessível, vai ser um baita diferencial, eu tenho certeza. Por último, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina, pode ser um texto que você já tem aí na gaveta, uma monografia, um TCC, uma dissertação, e com certeza vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. Próximo julgado de hoje foi inserido na Lei de Drogas, é um julgado da 6ª turma do STJ, e o destaque ficou da seguinte forma: é atípica a conduta de possuir 23 gramas de maconha para consumo pessoal, devendo o ilícito administrativo ser apurado no Juizado Especial Criminal, conforme decidido pelo STF. Aqui temos, uma simples aplicação do que foi decidido pelo STF, inclusive tese fixada em repercussão geral, tema 506 do STF, que foi aquele julgado que parou o Brasil, O Brasil está parado observando esse julgado, que tratou sobre o artigo 28 da Lei de Drogas e que, no final das contas, se limitou tão somente à maconha. Porque houve um debate, se haveria um julgado mais amplo, relativo a todas as drogas. Inclusive, essa era a posição de alguns dos ministros, salvo engano, o Luiz Roberto Barroso tinha essa posição, dentre outros, ou se limitaria à maconha. E aí, basicamente, no final das contas, houve uma decisão muito limitada em relação especificamente à maconha. Entendeu-se que o porte de drogas para consumo pessoal continua sendo um ato ilícito, mas especificamente em relação à maconha, entendeu-se que não é um ilícito penal, mas tão somente um ilícito administrativo, algo que, gente, convenhamos, eu acho que é muito mais compatível com o que está previsto na lei. Porque o que é um crime que tem como pena a advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, nesse ponto, minha opinião pessoal, não que ela tenha qualquer valor, mas minha opinião pessoal é a de que realmente faz mais sentido tratar isso como algo que não um crime. É porque crime, para mim, eu gosto da ideia de que crime é algo que é punido com pena de reclusão ou detenção e contravenção com prisão simples. Algo que não é punido nem com prisão simples, não é nem uma contravenção penal, quem dirá um crime. Ok. Entretanto, foi limitado aqui especificamente ao caso da maconha. Definiu-se também um critério objetivo para definir se a pessoa é usuário. Esse critério traz uma presunção relativa, então a pessoa pode ter menos quantidade de maconha do que isso e ser considerado traficante, e pode ter mais quantidade e ser considerado usuário. Então vai depender do caso concreto, é uma presunção meramente relativa. Qual foi o critério? Até 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmea, até que o Congresso venha a legislar a respeito. Então, como eu já disse, por óbvio, se trata de uma presunção relativa. Isso vai ter que ser visto dentro da peculiaridade de cada região. Então, aqui, por exemplo, na cidade que atualmente eu moro, que é uma cidade muito pequena, fica aqui na Ilha do Marajó, no estado do Pará. Aqui o tráfico ele tem como característica ser muito pingado, então nunca se vê aqui uma apreensão grande. Então realmente não tem como, na prática, o critério objetivo daqui ser o mesmo critério objetivo lá no Mato Grosso, na divisa com o Paraguai, onde se apreende toneladas e toneladas de droga. Mas, enfim, é um critério que traz uma presunção relativa. O ônus de afastar essa presunção é do Estado. Não é impossível, mas o ônus é do Estado. Ok. Esse foi o entendimento do STF. O que muda na prática? Muda que, partindo do pressuposto que se trata de uma infração administrativa, o usuário apreendido não vai ter nenhum tipo de repercussão criminal. Então, ele não vai ser reincidente, ele não vai ter maus antecedentes, algo já muito semelhante com o que já era decidido há muito tempo na jurisprudência. Porque, afinal, se nem mesmo
uma contravenção penal gera reincidência, como é que algo que é menos do que isso poderia gerar? Então, não mudou tanta coisa não nesse sentido. O que muda um pouco é tão somente o procedimento, porque se deixa claro que o procedimento aqui não vai ser penal, né, vai ser civil. Então, a autoridade policial que verifique alguém com maconha, né, para uso próprio deve apreender a droga e notificar esse usuário a comparecer em juízo em momento posterior. E esse procedimento, não é, ele vai ser regulado pelo CNJ, ainda não temos essa regulamentação, mas até que seja regulamentada, a competência para julgamento fica sendo ainda dos juizados especiais criminais, segundo a sistemática atual, mas vedado, né, repete-se, qualquer tipo de efeito penal para a sentença. E só para finalizar, um dos efeitos práticos dessa presunção, já que ela é uma presunção relativa, é que caso o indivíduo seja preso, né, seja conduzido com uma quantidade inferior, mas na prática se afaste essa presunção para se entender que se trata de um traficante, nesse caso, já na audiência de custódia, o juiz já deve avaliar esses motivos que foram trazidos para afastar essa presunção. E agora sim, para finalizar, isso aqui você vai colocar na sua prova dissertativa, tá? Ou responder na sua prova oral. Qual foi a técnica de julgamento aplicada? Gente, foi uma declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto do artigo 28 da Lei de Drogas, de forma a afastar todo e qualquer efeito penal, ficando mantidas as medidas ali previstas no que couber até o advento de legislação específica. Então, foi o quê? Foi uma declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. Essa foi a técnica de julgamento aplicada. No caso concreto, tínhamos um indivíduo com 23 gramas de maconha. Então, 23 é menos que 40, né? Então, trata-se de um atípico penal, mas continua sendo ato ilícito, tá? É um ilícito administrativo. Destaque, então, é atípica a conduta de possuir 23 gramas de maconha para consumo pessoal, devendo o ilícito administrativo ser apurado no Juizado Especial Criminal, conforme decidido pelo STF. O último julgado de hoje foi inserido no Código Penal destaque da seguinte forma: um indulto natalino previsto no artigo 5º do Decreto 11.302 de 2022 somente pode ser concedido às pessoas condenadas até a publicação do referido ato normativo. Gente, tratamos aqui de indulto, né? Temos muita jurisprudência sobre esse indulto de 2022, tá tudo lá no material, então aprofunda, vai lá verificar, porque é importante, eventualmente, ainda pode cair em prova também, ou pode aparecer aí no seu dia a dia profissional. Mas pensando nesse julgado especificamente, o que eu quero que você tenha em mente para entender? Que o decreto de indulto ele sempre tem que ser interpretado de forma restritiva. Então, é uma benesse, não é? E como uma benesse que é da competência do presidente da República, ampliar seria uma usurpação da competência constitucional do presidente. Qual foi o critério adotado? O critério foi o de que esse indulto ele pode ser concedido àquelas pessoas que foram condenadas até a publicação do indulto. Então, não há menção a nenhum caso futuro. E houve aqui um exercício mental muito interessante. O ministro relator, o ministro Sebastião Rey Júnior, de dizer que, olha, se permitíssemos uma situação de indulto pro futuro, isso seria basicamente uma situação de abolício crimes. Imagina, nós estamos criando uma situação de abolício crimes à revelia da lei. E realmente, né, se você for pensar, talvez seja um argumento um pouco esticado, mas tem uma certa lógica, né? Porque isso, segundo ele, meio que equivaleria essa clemência à lei, que seria como uma lei revogadora do tipo penal e não é para isso que serve o indulto. Um argumento um pouco esticado, né, digamos assim. Eu acho que esse argumento caberia se o critério adotado fosse o da data do cometimento do crime, mas não, né? O critério adotado foi as pessoas condenadas até a data da publicação. Mas foi um exercício mental interessante, um argumento muito interessante de toda forma. Então, como é que ficou o destaque?
um indulto natalino previsto no artigo 5º do Decreto 11.302 de 2022 somente pode ser concedido às pessoas condenadas até a publicação do referido ato normativo. Meus amigos, por hoje foi isso, informativo bem longo, né? Talvez tivesse sido o caso de desmembrar, mas eu particularmente gostei bastante e passou muito rápido. Eu agradeço então muito a você que ouviu até o final e vou repetir aquele convite, ajuda a gente a permanecer no top 50 dos podcasts educacionais mais relevantes do Brasil. Nosso objetivo é ser o podcast jurídico mais relevante do Brasil e andamos perto, tá? Chegamos ao 2º lugar no final do mês de agosto de 2024. E com a sua ajuda, com o seu apoio, nós vamos galgar a primeira posição e nos manter, que é o mais importante. Como é que você me ajuda nisso? Deixa 5 estrelas na avaliação, curte, comenta, envia para aquele amigo, envia naquele grupo de WhatsApp, compartilha na sua rede social que está nos ouvindo. Tudo que você fizer que for engajamento e que trouxer uma repercussão positiva, ajuda demais. Então, muito obrigado verdadeiramente a você que ouviu até o final. Eu te aguardo na próxima.